Oi, boa noite, Felipe. Eu sou a Mari, né? Como já falaram aí, trabalho aqui na escola e eu dou uma assessoria para o pessoal da edição de imagem, né? E então, aqui com o curso de finalização, o meu papel aqui é explicar como que é o fluxo de trabalho, né, dentro daqui do que a gente se propõe aqui na escola, né, mais precisamente, né, de falar de como que, a partir do momento que o material é filmado, como que isso chega e para onde isso vai, para quem vai, em qual prazo vai, em qual etapa vai, tá? Então, a finalização, de uma maneira assim geral, é um processo que você tem que estar sempre muito atento, né, às etapas e prazos e, de fato, o que as pessoas esperam receber desses materiais. Então, na finalização, a gente tem que estar muito de olho se, ó, tal material passou para tal pessoa, passou certinho, foi o arquivo completo, não esqueceu nada no e-mail, enfim, tem todas essas questões, né, que são questões assim de acompanhamento de processos, né, mais precisamente, e também de negociação, de entender para onde que as coisas vão, né. Então, no caso da imagem, o meu foco vai ser falar como que vai ser recebido isso, né? Como que vai ser feito o proxy, né, da imagem, por que existe proxy, né? Começa por aí, né? Dentro de uma estrutura que a gente trabalha com coisas assim, né, maiores, né? Um curta-metragem que é bem filmadinho, com câmera Blackmagic, coisa boa, né? Como que o fluxo se dá, né? Porque quando você, eu não sei, né, o Felipe que está aí, né, não sei as outras pessoas também que podem ver esse vídeo depois, mas eu não sei como que é o dia a dia de trabalho de vocês, porque às vezes você é, de repente, uma pessoa videomaker em que todo o seu fluxo de trabalho é dentro de você mesmo, é você que recepciona o cliente, é você que grava, é você que edita, é você que entrega, mas e aí? E se você também não tiver organização com você mesmo? Você vai demorar a fazer as suas entregas, né? Então, acho que o mote principal aqui, meu pelo menos, é com isso, é com fluxos e entregas e bastante atenção às coisas que precisam ser transmitidas, passadas, e também explicar, né, como que funciona uma estrutura, né, aqui da escola, como que a gente está agrupado, né, que a gente tem os outros alunos das outras turmas, que são diretores, que vão ser os editores de vídeos, editores de som, né, ou melhor, edição de imagem, né, edição de vídeo, né, é YouTube, né? Então, né, a gente tem edição de imagem, a montagem, que eu acho mais chique, montagem, acho mais bonito, mas enfim, é tudo igual. E aí, assim, é trazer basicamente consciência para o que você vai fazer, entendeu? Dado a estrutura que você está dentro aqui no caso aqui da escola, para onde você tem que olhar, o que você tem que prestar atenção, entendeu? E de repente isso sendo aplicado a diversas assim, outros fluxos de trabalho, outros ambientes de trabalho, outras estruturas. Não, engrena aí. Opa, tudo bem, gente? Boa noite para quem está assistindo. Eu vou compartilhar um slidezinho que eu fiz aqui, só para vocês acompanharem. Vocês estão vendo bem? Como é que tá aí? Tá ótimo. Tá. A ideia é basicamente essa que a Mari falou, né? Eu vou falar um pouquinho mais do som, mas também a ideia do curso é mostrar como que se faz um processo completo de edição de som, desde o recebimento do material até a entrega final desse material. Né? As coisas que a gente vai abordar aqui, a gente vai abordar num nível profissional, né, industrial, mas que ele serve também para todas as outras produções que vocês eventualmente estejam engajados, né? Seja um curta-metragem com baixo orçamento, um longa-metragem sem orçamento, um podcast, um vídeo, ou seja, desse material, dessas conversas que a gente vai ter, né? A gente vai passar o processo completo, mas vocês podem utilizar isso para diversos formatos, né?
Então, a primeira etapa, né, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o editor de som é a gente ter consciência da cadeia completa da equipe de som, né? O editor de som vai entrar um pouquinho mais tarde, mas antes de tudo, já tem a pré-produção, que basicamente o técnico de som vai fazer parte, né? Ele vai ler o roteiro, vai fazer a visita técnica no local, vai fazer a análise técnica com toda a equipe, e ele vai escolher os equipamentos para fazer a captação, de acordo com todas essas análises e considerações que fizer aqui na pré-produção. Na fase de produção, né, que vai estar no set em si, né, o técnico de som vai captar os diálogos, em primeiro lugar, é a coisa mais importante, vai captar os ambientes e o que a gente chama de PFX, que são efeitos sonoros captados em locação, né? Ele vai entregar esse material bruto, né, que ele capta no set, junto com o boletim de som. Daí, beleza, daí começa a pós-produção. A pós-produção é onde que o editor de som vai efetivamente trabalhar, né? A primeira coisa que um editor vai fazer é tentar entender qual que é o projeto, o que o diretor quer daquilo. E, em cima disso, ele vai trabalhar essencialmente em cima dos diálogos, construção dos diálogos, do ambiente e dos efeitos sonoros, né? Essa aqui é toda a cadeia de uma pós-produção numa linha industrial, né? ADR seria Automatic Dialogue Replacement. Seria a dublagem, né? Se algum diálogo não ficar bom na gravação, o editor de diálogo, o editor de som, vai pedir para que se faça o ADR. Daí ele faz o ambiente. O Foley são efeitos bem específicos. Muitas vezes você tem um artista de Foley, né? Que é barulho de garfo, barulho de roupa. Mas muitas vezes a gente não conta com isso e o editor de som vai ter que fazer, às vezes, do artista de Foley. E o editor de som vai fazer os efeitos sonoros. E a trilha musical daí já é uma outra etapa, e daí vai finalmente para a mixagem. Então, a função do editor nessa cadeia inteira de pré-produção, produção e pós-produção é basicamente tornar o filme audível através dos diálogos do ambiente de efeitos sonoros. E como que isso se dá? A primeira etapa, assim, o filme foi filmado, tudo certinho, e você vai receber o material que vem da produção, né? Então, a gente vai focar aqui nesse lado esquerdo, aqui, ó, que o projeto ele vai ser a montagem, né? A edição de imagem vai ser feita no DaVinci, e a gente vai receber em DaVinci para fazer edição de som. Então, esse outro lado aqui eu só deixei porque, às vezes, o projeto vem de outras plataformas, mas a gente vai focar aqui na esquerda. Então, o que tem que vir para a gente? Tem que vir um projeto, que é o DRP, DaVinci Resolve Project, que é o arquivo que contém todas as informações do projeto, que tem todas as coisas feitas pela montagem, a edição de imagem. Junto com isso, o que a gente tem que receber? Material bruto do som direto e o boletim de som. E um vídeo de referência, né? A gente vai ver isso durante o curso com forma mais detalhada, mas esse é o padrão que você tem que receber o material para você conseguir trabalhar. Esses são os materiais que você tem que receber. Recebendo o material, a gente tem que fazer a checagem, né? A gente abriu a pastinha, veio o projeto, veio o material direto, bruto, o boletim de som, e veio o vídeo de referência. A gente vai abrir isso no DaVinci, né? A primeira coisa, a gente vai fazer a linkagem dessa mídia, ou seja, a gente vai clicar aqui, vai abrir essa janela, a gente vai localizar esse material indicando para essas pastas aqui. Então, ele vai reconhecer tudo e tudo tem que aparecer coloridinho, né? Se algum problema tiver, se aparecer media offline, é porque provavelmente algum arquivo veio faltando. Então, isso você tem que comunicar para a produção de finalização, para o supervisor de finalização. Nesse momento, você recebeu esse material, você tem que se comunicar com as outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? Né? No primeiro momento, é o assistente de direção, o diretor, produtor ou supervisor de som. Né? Então, você vai bater um papo com ele. Você vai perguntar qual que é a sua intenção para o filme, qual que é a ideia, onde você quer vincular isso, né? Para você sentir como que é o projeto.
Né? Essa parte aqui eu coloquei, comunicar as necessidades de ADR, é aquele negócio de eventual necessidade de dublagem. Então, ou seja, você começou a editar e tem uma voz lá que não está soando bem, não está legal, e você vai ter que pedir para que aquela fala seja refeita, para que você incorpore no projeto. E isso tudo você comunica com essas pessoas, principalmente com o finalizador com o supervisor de finalização. E você também tem que, a partir do momento que você finaliza uma primeira versão, você tem que enviar previews para o diretor, e ele vai fazer as considerações dele, e você vai reajustar e enviar para ele. É interessante também, quando possível, você conversar com o compositor da trilha musical, né, para ver como que você vai casar os efeitos sonoros, os ambientes, com a música que ele está pensando, se ele já pensou em alguma coisa. Então, seja, para você ficar a par de como as outras pessoas do processo criativo estão imaginando aquele filme. Então, é uma coisa sempre positiva. E conversar com o mixador. Cada mixador tem um jeito que eles gostam de receber o projeto. Tem algumas especificidades, a gente vai ver isso durante o curso. O que você conversa com o mixador para saber como que ele gosta de receber a edição de som para ele finalizar aquilo com a mixagem. Aqui é uma questão meio conceitual, mas que é legal para a gente saber. Né? Tem aqui nesse meinho aqui, é o enquadramento, é aquilo que a gente vê na tela. Né? Em volta disso é o espaço, é o universo diegético, é o espaço-tempo de ação que a gente imagina que está à volta daquilo. E tem esse espaço cinza aqui, que seria esse universo extra-diegético, onde que entra a narração, sons que não fazem parte desse mundo, mas que ajudam a contar a história. Né? O editor de som, ele vai ter interferência em todos esses três ambientes. Né? Então, a gente tem que fazer um pensamento sonoro, né? Se organizar para criar sons e para tratar dos sons que chegam para a gente, né? Copiar sons de outros lugares, para a gente conseguir construir esse universo de acordo com o que o diretor está imaginando. E daí o primeiro passo, né? A gente tem essa ideia do que é um filme convencional e tal. Primeiro passo é meter a mão na massa, né? Vai chegar aquele material bruto, vai chegar uma tela para você, provavelmente bem bagunçada, com os áudios, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que organizar o material desse processo. O primeiro ponto que a gente começa a organizar é a partir dos diálogos, das vozes. Né? Então, basicamente, vou mostrar para vocês como que a gente tem que organizar, né, a nossa timeline, como que a gente tem que montar as tracks, como que a gente separa cada fala, né, como que a gente faz a normalização de volume, ou seja, qual que é o volume certo para aquela voz existir. Né? E esses ruídos que estão aqui, né, como que a gente tira eles, como que a gente trabalha eles narrativamente, como que a gente faz um acabamento técnico para esses ruídos soarem dentro da concepção narrativa do diretor. Né? E aqui tem uma guia, isso aqui a gente vai abordar depois, são guias gerais de volumes, né, para a gente trabalhar os diálogos. Né, o segundo passo, e aqui boto o segundo passo entre aspas, porque dependendo do seu processo, ele pode se inverter com o terceiro passo, que eu vou mostrar depois, ele pode se misturar também. Mas assim, a gente tendo os diálogos prontos, a gente vai construir o ambiente. Então, a gente vai organizar o material bruto, né, que veio do som direto, vai criar umas tracks específicas para os ambientes, e a gente vai criar um ambiente de acordo com a concepção do diretor. Né? A gente tem que entender a ideia que o diretor quer criar para o filme, né? Questão de localidade, questão temporal, a estética do filme, e o ambiente ele é chave para a gente conseguir construir sonoramente esse universo. E aí a gente vai usar tanto material captado em locação, como a gente pode pegar de bancos de sons existentes. Né? E a gente vai combinando esses materiais até chegar num resultado desejável. Né? Aqui também, e existem padrões de volumes que a gente geralmente trabalha, né, com o ambiente. Esse terceiro passo aqui eu botei, como eu falei, botei entre aspas, justamente porque ele pode ser meio junto ou pode ser invertido com o processo da construção do ambiente.
Mas novamente, a gente vai organizar aqui, primeira coisa, organizar o material bruto, né? Principalmente o PFX, que são esses efeitos sonoros que vêm da captação, né? De som no set, que é o bater de porta, é a pessoa mastigando, é um barulho da roupa rasgando, são essas coisas que vêm lá. E a gente vai misturar isso com coisas que a gente vai criar, com coisas que a gente pode pegar de bancos de sons, para construir, ajudar, junto com o ambiente, construir esse universo desejado pelo diretor. Né? E dentro dessa categoria de efeitos sonoros tem várias subdivisões, né? Que são os hard effects, os soft effects, ambience effects, design effects, electronic effects. E aqui tem o Foley effects. Eu boto isso daqui porque que acontece? Na indústria, geralmente, o Foley é feito por um artista de Foley específico. Mas dentro do cenário brasileiro, muitas vezes não é contratado um artista de Foley. Então, a função do Foley acaba ficando para o editor de som. E o que Foley é basicamente, como eu mencionei anteriormente? São barulhos de passos, são barulhos que a gente vê claramente que estão ligados aos personagens que estão aparecendo no momento na tela. Né? E, novamente, todos esses sons têm um padrão mais ou menos de que volume que a gente deve entregar. E por que eu falo desses volumes? Porque, assim, o mixador, ele vai mudar todos esses volumes depois, ele vai criar uma atmosfera diferente, só que o que a gente tem que entregar para o mixador são volumes equilibrados. Por mais que ele mude depois, a gente tem que mostrar para ele, né, o que a gente fez como editor de som nesse equilíbrio. Então, é importante a gente saber trabalhar dentro desses volumes. Então, a gente fez todas essas etapas, a gente vai fazer uma exportação, né? Vai fazer um preview para o diretor. Então, a gente vai lá no DaVinci, vai na aba de exportação, de deliver, deles vai exportar esse projeto para eles. Né? Ele vai assistir e escutar o filme e ele vai te dar o feedback. Ele vai falar, não gostei dessa parte, aquela parte eu achei meio estranha, será que aqui não podia ter um som? Será que você não podia tirar esse som? E daí você vai fazer todo esse processo de reajuste e você vai exportar preview para ele até ele falar que está satisfeito. Né? O diretor deu ok, a gente vai entregar a edição de som. Quando a gente trabalha de DaVinci para DaVinci, a gente vai basicamente entregar esses materiais, né, que é o projeto DRP, mas todo o material sonoro utilizado, ou seja, aquele material sonoro que veio da captação de som e os sons que você adicionou para compor ambiente e efeitos sonoros. Então, essas duas partes têm que ser passadas para a próxima etapa. Né? E aqui eu coloco o vídeo de referência entre parênteses, assim, porque provavelmente a pessoa que receber já vai ter o vídeo de referência, mas acho que é sempre bom mandar o vídeo de referência com o material sonoro que você já fez. Ou seja, se tiver eventualmente algum problema na importação dele, ele vai conseguir checar no seu vídeo de referência que é aquilo mesmo que você mandou. Então, na hora, é basicamente isso. Aqui é caso você exporte do DaVinci para outros softwares, né? E existem esses formatos que são padronizados na indústria, que é o arquivo AAF, que ele tem os sons embutidos nele, mais a referência, ou você pode exportar em XML e mandar todos os materiais sonoros, mais os vídeos de referência. E deixa eu voltar aqui. E daí é basicamente essa a ideia da parte do curso de edição de som. Você entender toda essa cadeia, né, e você conseguir se colocar artisticamente e profissionalmente dentro de um fluxo de trabalho que funcione em paz com todo mundo e que para fazer o melhor filme possível, né? Que o filme é um só, né? Então, todo mundo trabalhando junto para isso. Então, essa é a ideia básica da parte de som, né? Desse curso de finalização. Bom, sou eu agora que falo. Imagino que, né, que nesse momento seja eu. Meu nome é Fábio Souza. Tá? Eu sou colorista há 20 anos, eu tive meu primeiro trabalho em 2000. Né? Eu vim da escola clássica de laboratórios mesmo, na Labocine, aqui no Rio de Janeiro, onde eu usava as máquinas de revelação, né, e os copiadores para poder manipular a imagem usando a química, usando temperaturas, usando estoques de materiais que eram filmados na época em película.
Então, assim, eu tenho um olhar muito específico, né, da imagem através da escola que eu vivenciei, né? E com o tempo eu fui aprimorando através, né, trabalhando com grandes mestres como Afonso Beato, Faisal, Valtinho Carvalho, muitos projetos, já estou já com 100 longas nas costas, e fui aprendendo muito, muito. E cada projeto que a gente faz, a gente vê que um é diferente do outro. Recentemente, eu tive o prazer, né, a oportunidade de fazer alguns cursos, fiz alguma finalização de alguns curtas, aliás, na ABC, e, novamente, mais aprendizagem, né? Então, é esse olhar sobre a imagem, o olhar conceitual, que eu gostaria muito de trazer, sabe? Tem a parte técnica, que eu vou abordar, né, sobre o DaVinci, que é o software que nós vamos trabalhar, né, os nodes de correção de cor, né, como trabalhar a base do material. Nós temos alguns processos que eu gosto sempre de começar do zero ali, eu não uso LUT, né, então vou mostrar como fazer isso. Eu gostaria muito de mostrar e que nós conseguimos nos entender, né, trabalhando assim, construindo tudo na mão, sem usar nada predefinido. E seria a primeira parte com o ajuste de câmeras, né, que tem o nome de correção de cor. Vamos pegar as câmeras, é normal que, embora todo o cuidado que se tenha durante as filmagens, a iluminação, todo o esquema, é normal que tenham desequilíbrios. Então, nesse primeiro momento, vamos equilibrar essas câmeras, vamos fazer o filme acontecer tecnicamente, né? Vamos entender como trazer volume, o máximo de volume possível nessa imagem, esconder algumas coisas para ajudar a trazer outras, né? E após isso, vamos trabalhar o color grading, onde entra a parte mais artística, assim, né? Vamos dizer, da concepção, da plasticidade do look da imagem. Então, cada curta vai ser um diferente do outro. Eu não tenho um esquema da iluminação dos curtas na minha mão, mas também raramente eu tenho dos filmes que eu faço. Então, você chegar na hora, você olhar, você entender, conversar, né, usar da sua psicologia e de você saber escutar bem o que cada diretor quer, ver todo o processo, dar um play no filme e meter a mão na massa e ali sim, artisticamente, trazer, né, o máximo que você puder explorar desse material. Com esse olhar que eu já tenho, que eu estou acostumado a trabalhar, e cada um de vocês vai ter, né? Cada um de vocês vai ter um olhar específico, cada pessoa é uma pessoa, e como a gente fala da arte, né? O que eu falei, nós vamos trabalhar tecnicamente a imagem para deixá-la equilibrada, porém depois, quando entrar a parte do color grade, que é a parte artística, se eu tiver que pegar os meus 100 nits, que está bem controladinho, e rasgar, deixar ele rasgar para trazer uma característica, uma tensão nessa imagem, de acordo com a cor que eu estou usando, aí o som ajuda muito também. As máscaras que nós vamos fazer para trazer volume, nós vamos rasgar, nós vamos atochar esse preto, nós vamos além da técnica. Então, nesse momento, inclusive, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque depois que esse trabalho termina, é onde a sua imagem ela aconteceu e ela vai ser assim para sempre. A obra vai ser finalizada nesse momento comigo ali. Por isso que eu sou o último passo, assim, eu sou a última etapa por onde o filme vai passar. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar nesse momento, passar a minha experiência, passar a minha técnica, né, e aprender novamente com cada um de vocês. Legal. E daí, só falando uma parte que é o caixa, que vai dar, o caixa Aragão, a parte de trilha musical e mixagem, daí o que acontece? Esse material que termina da edição de som, ele vai ser passado para mixagem, vai ser passado para a trilha musical. E daí vai se elaborar a trilha musical de acordo com o que foi combinado com o diretor, vai ter eventuais conversas entre o editor de som, o diretor e o mixador. E o mixador vai pegar e fazer os ajustes finais. É um pouco análogo ao que a colorização faz, né? Ele vai pegar o material basicamente fechado, né, já finalizado, e fazer o processo criativo a partir daquilo, né? Então, o mixador ele vai colocar reverberação na voz, para parecer que a voz, por exemplo, você está num galpão, mas só que você não filmou no galpão. Ele vai colocar uma reverberação de galpão naquela voz, para parecer que ela está num galpão, por exemplo.
ou ele vai tirar algum ruído que está incomodando ele. Então, ele vai pegar, vai abrir os plugins dele, vai tirar algum ruído que ele acha que não está legal narrativamente. Então, ele vai fazer todo esse processo de refinamento da obra e dar uma cara final para ela. E ele vai trabalhar isso já junto com a trilha musical. Ele vai ajustar os volumes da trilha musical, onde que isso aqui, a música tem que estar mais alta, onde que ela tem que estar mais baixa. Então, ele vai dar essa parte final, né? Então, a parte de trilha musical e mixagem é basicamente essa. Vem depois da edição de som, depois que todos os materiais já foram lá colocados, com exceção, eventualmente, da música, que pode acabar entrando na edição de som, mas muitas vezes entra apenas na mixagem. Maravilha. Eu acho que nós já cobrimos todas as áreas. Aí está o Felipe e a Zaida aí, como ouvintes presentes. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi exposto, por favor, que eu faço agora. Eu deixo o Felipe fazer as perguntas, porque eu tenho tantas dúvidas que vocês passariam 2 horas explicando. Então, eu deixo o Felipe falar primeiro. Ô, Zaida, o Pergunta- curso é depois. Isso aqui é só um encontro, hein? Hã? Eu sei tô que dizendo- encontra, mas Beleza. Não, mas tira as tuas dúvidas também. Mas vai lá, Felipe, por favor, dá uma parecida aí. Bom, legal. Não, para falar a verdade, eu fiquei sabendo desse encontro hoje, né, pelo Instagram, caí aí meio de paraquedas, e eu me interessei, assim, né, pelo assunto do curso, porque para falar brevemente, assim, da minha história, eu comecei há uns 14 anos atrás, lá atrás, né, como logger, lá com a HVX 200, HVX 500, e aí em 2016, 2017, me arrisquei aí, comecei a fazer meus próprios trabalhozinhos, né? Abri a minha própria produtora aqui com alguns parceiros. E eu confesso que assim, o meu maior interesse nesse curso seria ter mais embasamento para passar melhores orçamentos, para saber melhor como montar minhas equipes. E, enfim, acabo finalizando meus trabalhos, né? Por ser uma produtora pequena, a gente acaba fazendo meio que tudo junto ali, o montador junto comigo, que acaba pondo a mão na massa ali também. E eu achei bem legal que, né, até agora, nesse breve encontro, eu achei legal que a gente, que vocês passam meio que por todas as áreas, né? Então, eu acho que isso vai ser super válido para mim, assim, realmente ter um embasamento maior. Eu acho que você teve um princípio excelente, porque você, como logger, você já viu a complexidade do material, porque você vê o material em bruto, não é isso? Exatamente. E nesse curso, que é o processo depois, que você já sabe da tua produtora, mas, enfim, eu acho que é interessante, porque, evidentemente, porque esse curso vai plugar com a finalização dos curtas que estão sendo filmados no nosso programa, então você vai ver as interações, as interatividades entre o editor de som e o diretor, não é? Entende? Tudo isso que vai acontecer, que acontece com você na tua produtora, não é? Sim. E você vai ver outros casos e outras técnicas sendo empregadas na finalização, o que eu acho isso muito importante, né? Quer dizer, você vai crescendo. Porque aqui é um ambiente de escola também, não é uma coisa em que você, como eu disse, o Fabinho tem tantos anos, o Renan é formado nos Estados Unidos, a Mary tem uma treinada prática, mas nós não vamos aprofundar na teoria, vai ser uma prática, mas uma prática de gente da escola, não é isso? Não é um bicho de 7 cabeças, mas essa prática é uma prática organizada, não é? Que aqui a Mary começou dizendo isso, na verdade é um curso sobre esse curso é um curso sobre organização, não é isso? Mas com a mão na massa, não é isso? Uhum. É isso aí. Mas bem-vindo, Felipe. Então fica Obrigado. conosco. Legal. E só para esclarecer também, eu ainda não me inscrevi no curso, né? Eu realmente
fiquei sabendo dele hoje, me interessei. E mas confesso tem que eu nem tempo. sabia que eu ia estar no meio aqui da reunião, assim, foi até uma surpresa. Não, mas é bem-vindo. E aqui, assim, esse ambiente é assim, tudo de papo e conversas e tal. Você tem tempo ainda, o curso vai começar, acho que na terça, não é isso? Desculpe, eu estou... Mas a Zaida, por favor, Zaida, prazer, Felipe, te conhecer, cara. Obrigado, prazer. Eu vou só desligar aqui, porque como eu estou num ambiente meio ruim de áudio, só para não atrapalhar vocês aqui. Tá bem, obrigado, Felipe. Beleza. E só falando mais um pouquinho, Afonso, desculpa, em relação ao Felipe, sobre essa questão de mercado de trabalho, são coisas que a gente pode conversar, obviamente, durante o curso, né, de falar, de compreender o projeto, de entender o orçamento do projeto, de saber como cobrar. Isso são coisas claras que a gente pode, de fato, bater um super papo, né? A gente vai estar disponível também no WhatsApp para também bater um papo. Então, é tranquilo sobre essa questão, com certeza. A gente entendendo todo o fluxo, de entender realmente como que é a demanda de cada parte, a gente consegue bater um papo sobre orçamento, sobre preço. Você colocou uma coisa importante, porque, evidentemente, é um curso... Quando você faz um curso online, isso é sempre importante a gente entender, que você tem uma mentoria ao vivo. É isso? Você pode tirar dúvida. Não é um curso EAD que você recebe fica ouvindo, mas não tem... Aqui não só você vai trabalhar com exemplos, né, porque vai se fazer uma coisa prática, mas também isso que ele colocou. Você pode puxar a brasa para a tua sardinha. Vem cá, no meu caso específico, eu tenho essa preocupação. Como é que eu faço isso? Fabinho, o que eu espero do colorista, disso, aquilo? Não é isso? O importante do curso online é esse, da gente poder dialogar e ter uma mentoria de pessoas mais experimentadas, evidentemente, não é isso? Beleza, obrigado, Renan, por isso. Ô Zaida, você quer perguntar, meu anjo? Não, eu não quero perguntar, eu estou achando que é um pouco acima do meu nível. Você sabe que eu comecei a ver cinema, eu vejo desde 14 anos, mas me meter na ABC desde o ano passado. Então, eu tenho uma curiosidade tremenda, mas eu acho que eu posso fazer o curso, mas eu acho que eu não vou entender. Entende? Tudo que precisa ser feito. Eu admiro, acho uma maravilha, mas eu acho que eu não vou ter as condições técnicas de conhecimento para produzir uma coisa maravilhosa. Entende? Não, perdão, você não vai produzir. Aqui você vai trabalhar em cima das coisas, como foi os projetos, seus projetos. Entende? Você fez um roteiro, você não viu como é que o filme fluiu depois que aquilo foi filmado, não é isso? Você não teve presente nem na filmagem, era no meio da pandemia, né? No começo da pandemia, eu me lembro. Estou dizendo que você vai ver aqui é um filme que foi feito, né? Mas o diretor, por exemplo, ou a diretora acompanhando esse trabalho. Né? Você vai ver isso, entende? O material caindo na mão do editor do caso, entende? Que pode ser um aluno da edição, pode ser a Mary, depois ele sendo a imagem sendo fechada num prazo, né? O som, então aí a partir daquela timeline, né, que a gente chama do proxy, né, que aquilo tudo é feito não com material original, porque aí também tem o que se chama workflows digitais. Os equipamentos não tocam os originais, você trabalha com representações, com proxies, você diminui a qualidade do material, trabalha com aquilo, aí vem a imagem, depois vem o som, com os efeitos especiais do som, vem a trilha, isso tudo é juntado pelo César, vai organizando e leva esse material. Aí o César faz, junto com o Fábio, a transposição do timeline de proxy para o original. Então,
Aí o que você vai aprender é simples, não é teoria, você vai ver essas coisas acontecendo nesse curso, entende? E vai vendo os resultados, não é isso? Porque você vai ver o resultado da mixagem, do som, da edição e tudo, enfim. É por aí. Mas, Zaida, eu acho que não precisa de estar já muito tempo metido no meio. Eu acho que é uma coisa que a gente vai passar etapa por etapa e vai ser uma coisa bem demonstrativa. Então, não é um negócio muito absurdo. É que, às vezes, alguns nomes podem assustar, mas a gente vai ver passo a passo o que é cada coisa. E daí você, eventualmente, se compromete, né, de acordo com a organização dos curtas, a contribuir com a finalização de algum dos curtas. Mas é uma contribuição. Vão ter, tipo, sei lá, 10 pessoas trabalhando nessa finalização ao mesmo tempo. Vai ter a nossa supervisão junto, né? Então, para acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, não é uma coisa que é de outro mundo, não. É uma coisa que acho que é para a gente ver no curso mesmo. E a gente tem uma plataforma que a gente vai trabalhar, que é o DaVinci, que é provavelmente o padrão do futuro, que é o software que a escola usa. E a gente vai trabalhar nessa ferramenta, mostrando cada botãozinho que tem que apertar, cada pensamento que a gente tem que ter para fazer esse processo de finalização. Então, eu acho que você deveria fazer, sim. Ô, Renan, eu fui professora durante 50 anos da minha vida. Então, eu sou também meio perfeccionista. E o fato de eu vou estar engatinhando, isso me perturba um pouco, como é que chama? Psicologicamente, porque eu quero ser melhor do que todo mundo, entende? Então, isso é um problema meu. Mas eu sou também meio curiosa, meio metida, né? Eu sou meio. O que eu estou fazendo nessa idade, aprendendo uma coisa nova que ninguém na minha idade está aprendendo. Então, isso eu acho muito positivo também. Então, sabe, no muro, entre ele demoncar balanço, fazer e não fazer, eu tô no muro. Eu estou no muro. Mas me interessa. Então, não sei, eu tenho de pensar. Mas se eu pudesse ser ouvinte, eu seria, que nem uma mosquinha aprendendo. Agora, porque também um dos curtas que vai ser filmado é no meu roteiro, né? Então, nesse eu não posso mexer. Porque eu não tenho. Depois que a gente faz um roteiro, a gente diz tchau, tchau para ele, né? Porque aí é a visão do diretor, do assistente. Então, seria uma coisa interessante. Então, isso é o que eu tenho. E o DaVinci, eu quero aprender o DaVinci. Então, porque é uma coisa que, como você disse, é o futuro. Eu sei o básico do básico do básico do DaVinci, mas eu quero melhorar. E eu não sei se isso será o lugar para eu fazer isso, entendeu? É o processo de fazer um filme, que é uma comunidade maravilhosa. Mas eu não sei se eu vou ter a capacidade de fazer isso. Entende? Mas eu sou capaz de ser aluna mesmo, né? Porque eu também sou meio atirada. Não, mas acho que é o lugar, sim, de aprender, aproveitar para aprender. E é aquilo, Exatamente. Não necessariamente você faz o curso, você tem que se engajar com algum projeto. Você pode simplesmente fazer o curso e falar assim, não estou à vontade em trabalhar em nenhum projeto. Então, são coisas que a gente vai combinar durante o curso, né? Se você quiser se engajar em algum ou não. Mas eu acho que é um espaço super interessante e propício para se começar a mexer no DaVinci. Ok. Vou pensarei com carinho. Pense com carinho, Zaida, vai dar tudo certo. E como dizia, você é mineira? Não, sou paulista. Paulista, A minha tia, que não era mineira, mas dizia, se não deu certo é porque o fim ainda não chegou. Exatamente. Exatamente. Mas venha sim. É como o Renan mesmo falou, você não precisa necessariamente se engajar em algum dos projetos, se você não se tinha vontade.
Assim, eu vejo que o curso ele propicia isso mesmo, a gente aprender e entender os processos, né? Para onde vai e como que tem que ir para chegar bem no final, né? Para dar certo e o final acontecer. E para criar uma obra de arte, porque o cinema é uma arte maravilhosa. Sim, é uma colaborativa, arte, coletiva, comunidade, então isso é muito coletiva, exatamente. é uma coisa maravilhosa. Exatamente, Eu por sou isso rato de cinema desde 14 anos de idade, então eu admiro o cinema. Agora, botar a mão na massa para fazer cinema, eu nunca pensei na minha vida, entende? Nunca Por que pensei. não agora? Estou nessa, ok? Zaida, e a minha complementação aqui, junto dos meus companheiros, eu posso te dizer que muitas coisas maravilhosas eu vi surgir de acidentes. Sabe? Então, é o que eu estou dizendo, eu não sei tudo, quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que eu tenho que aprender, mais eu aprendo, e mais gratificante é essa troca. Então, vamos trocar, temos muito para trocar, estamos aqui para isso. Ok. Muito obrigada pela apresentação, eu fico assim, encantada, realmente Obrigado. encantada.